Boa noite, meu amado irmão, minha querida irmã, amigos das redes sociais, do nosso canal do YouTube, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida nesta noite. Essa é a última reunião de oração que nós fazemos neste ano e fazemos de forma muito especial. Nós estamos transmitindo pelo nosso canal do YouTube nesta quarta-feira, excepcionalmente, unificando os nossos estudos e finalizando a nossa série de devocionais a respeito da glória de Cristo, o nosso Senhor. Este é um estudo gravado, mas também uma oportunidade de, mesmo assim, nos reunirmos em oração. Peço a você que escreva nos comentários do chat do nosso YouTube. Nós estamos interagindo com você nesse momento e dispostos a orar com você pelos pedidos de oração, pelos agradecimentos, pelas súplicas que precisamos fazer ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus pelo ano de 2020, ano de lutas, provações, pandemias, mas também um ano de muita graça, um ano em que testemunhamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O nosso Deus é fiel, a sua palavra permanece para sempre. Ele é poderoso, ele nos ama, ele é um Deus cheio de graça e de bondade para as nossas vidas. Vamos orar juntos? Escreva para nós o seu pedido de oração para que ele fique registrado aqui. E nós, conjuntamente, como irmãos e irmãs de Cristo, oremos para o nosso Deus. Senhor Deus, ó Senhor, quão maravilhoso estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, testemunhar a Tua graça nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos em Cristo, Senhor Jesus. Aqui, Senhor, rendemos a Ti toda a glória e honra, Senhor, porque o Senhor é digno de tudo isto, Deus. Tu és digno do nosso melhor, Senhor, da nossa adoração, do nosso louvor, Senhor, das nossas atitudes boas, baseadas, Senhor, na Tua graça, Senhor, que nos capacita, que nos transforma e que nos dá condições de praticarmos boas obras, Senhor. Ó Deus, o ano de 2020 está acabando, Senhor. Mas, Senhor, a Tua graça jamais acabará, Senhor. Lutas e tribulações enfrentamos até aqui, Senhor. Mas nos confortamos, Senhor, em saber que o Senhor cuida das nossas vidas, que o Senhor nos ama e, como um Pai de amor e cheio de bondade, o Senhor é quem guia as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, luz e direção para compreendermos a Tua vontade e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como foi dito, trata-se de um estudo que é gravado e transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube, mediante uma estreia ao vivo. Este recurso nos possibilita gravar um estudo e interagir com os irmãos nos comentários que são feitos no chat, na parte lateral deste vídeo do canal do YouTube, aonde eu peço que você coloque o seu pedido de oração. Escreva para nós quais são os motivos, as pessoas, os casos de enfermidade, de lutas familiares. Ou será que é uma gratidão que você quer extravasar a esse Deus nesse momento? Também é oportuno, válido e necessário de você fazer. Nós estamos aqui para orar pela sua vida. E eu quero meditar com você, então, nos últimos 2 versículos que vão concretizar e aplicar toda a nossa série de estudos que fizemos no mês de dezembro, pensando na glória de Cristo. Não há outra forma de encerrar este ano de 2020, senão pensando que o Filho de Deus
veio ao mundo para morrer por nós. E é isso que a gente tem que ter no coração. É nessa confiança, nessa certeza que a gente precisa andar os nossos caminhos. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 28 e 29, fazem o desfecho, a concretização, apoteoticamente, com muita perfeição, a respeito dessa glória de Cristo que é manifestada e é trazida ao nosso coração pelas Sagradas Escrituras. Colossenses 1, 28 e 29. Veja o que diz a Bíblia. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo um homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua palavra, que atua poderosamente em mim. É com essas palavras, queridos, que Paulo fala não apenas da supremacia de Cristo, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, mas de como ele, como servo de Deus, como apóstolo de Cristo, deve se portar na atitude de testemunhar essa mensagem, de falar quem é Jesus para as pessoas. Eu quero pensar com você então a respeito da glória no testemunho de Cristo. A glória de Cristo no testemunho que eu e você precisamos na nossa vida dar para as pessoas a respeito do nosso Redentor. Paulo tendo afirmado que Cristo foi o mistério oculto da parte de Deus, mistério para gerações antigas, que ficou sendo mistério nos séculos anteriores à vinda do Messias, para gerações antigas. Agora esse mistério foi revelado aos santos de Deus. Cristo entrou na história. Ele é este próprio mistério revelado. Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro da história. Ele é o centro do Evangelho. E é o centro de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E ele foi revelado pelo Pai, vindo ao mundo, aos santos de Deus, e também a mim e a você. E diante do que Paulo disse nos versículos anteriores, que expressam uma esperança, uma firmeza de fé verdadeira, não é? Esse mistério oculto dos séculos, das gerações, agora foi manifesto. Ele não pode continuar sendo mistério, um Cristo desconhecido, mas ele precisa ser Cristo em nossos corações. Cristo em nós, a esperança da glória. E diante disso, Paulo vai dizer o que ele disse nos versos 28 e 29. Nós, então, sendo Cristo a esperança da glória, nós o proclamamos. Nós não vamos ficar parados diante de tamanha notícia, de tamanha redenção e salvação. Nós vamos ficar inertes, engessados e parados diante de tamanha palavra de revelação, de oportunidade de Deus, de salvação, mas não apenas de uma oportunidade que a gente pode ou não escolher, mas diante de uma libertação poderosa que Cristo faz na nossa alma para nos capacitar a servi-lo, a servir ao Senhor, testemunhando e glorificando a Cristo com o nosso testemunho. E é isso que Paulo vai dizer. Nós o proclamamos. Proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, com o objetivo de apresentar todo um homem perfeito em Cristo. Eu quero então pensar com você a glória que há em Cristo, mediante o testemunho nosso da igreja, do apóstolo Paulo e de todos aqueles que recebem ao Filho de Deus como Senhor e Salvador. Primeiro, Paulo nos mostra o conteúdo desse testemunho, dessa pregação, que é Cristo. Veja, nós o proclamamos. Se Cristo está em nós e Ele é a esperança da glória, a esperança de vida eterna,
é Ele que nos dá a esperança verdadeira para vivermos nossa vida, nós temos que entender que Cristo é sempre o centro da mensagem e sempre o centro do testemunho da igreja. Nós não temos outra coisa a dizer senão Cristo e sua ressurreição e sua crucificação e ressurreição. Conforme 1 Coríntios capítulo 2, meus irmãos, não se trata, testemunhar a Cristo não se trata de fazer discursos bonitos, eloquentes, nem se usar uma linguagem persuasiva de sabedoria, mas testemunhar a Cristo significa demonstrar o poder do Espírito Santo, a fim de que a fé daquele que ouve a palavra de Deus esteja baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Por isso, o centro da palavra de Deus consiste na mensagem do Evangelho. É isso que eu e você somos chamados a testemunhar. Nós somos chamados a anunciar que Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou dentre os mortos e nos salvou por esta obra maravilhosa e redentora. E pouco importa se essa mensagem é considerada loucura ou se essa mensagem é considerada um escândalo, nós o proclamamos. É isso que o texto diz. Nós o proclamamos. E como proclamamos? Qual é o modo dessa proclamação, dessa pregação, desse testemunho? Nós proclamamos advertindo e ensinando com toda a sabedoria, não é? Ou seja, advertindo. Advertir significa admoestar, significa estimular, significa também encorajar uma pessoa. Paulo fez isso durante todo o seu ministério, chegando até mesmo a rogar às pessoas que elas se reconciliassem com Deus, muitas e muitas vezes com lágrimas nos olhos, incentivando as pessoas que elas se reconciliassem com Deus nos seus caminhos. E também ensinando, não apenas de forma teórica, mas o ensino do Evangelho, praticado no ministério de Paulo e dos demais apóstolos, consistia em uma aplicação doutrinária à vida das pessoas, colocando na mente das pessoas as verdades de Deus, para que elas, orientadas pelo Senhor, aplicassem e praticassem isso nas suas vidas. E também com toda a sabedoria. É isso que o texto diz, ou seja, de maneira prática e verdadeira, com sincera submissão à vontade do nosso bom Deus. Qual é o objetivo de se glorificar a Cristo com o nosso testemunho? Paulo diz, o objetivo é nós apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, a glória de Cristo é vista no testemunho da verdade de Deus, a fim de que cada um de nós sejamos aperfeiçoados pela íntima comunhão com o Filho de Deus. E sendo assim, quando toda a nossa imundície estiver limpa pelo Santo Espírito de Deus, nós verdadeiramente estaremos perfeitos e apresentáveis a Deus naquele glorioso dia da consumação de todas as coisas, quando Jesus Cristo voltar. É para isso que nós testemunhamos essa glória de Cristo. E Paulo diz no verso 29, para isso eu me esforço. Isso se trata de luta, de esforço, de trabalho. Eu me esforço para isso, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Veja que interessante, a palavra esforçar-se no idioma grego traz uma ideia muito profunda de você trabalhar muito, afadigar-se, trabalhar muito até ficar cansado. Ou seja, irmãos, o testemunho de Cristo é um trabalho árduo. Basta você fazer uma simples leitura do livro de Atos e também de todas as epístolas do Novo Testamento para você entender o que significava naqueles dias ser um missionário de Cristo, além de todas as resistências humanas, seja provinda dos judeus ou dos romanos,
ou de qualquer outra força ou governo humano, há uma luta inflexível contra Satanás e suas hostes, sem contar os problemas internos da igreja, como brigas, fofocas, litígios entre os irmãos, facções, fanatismos, falsos profetas e por aí vai. É diante disso que o apóstolo Paulo diz: eu estou constrangido pelo amor de Cristo, por amar a Cristo, e estou disposto, até mesmo ansioso, a dar tudo de mim para a causa do Evangelho. E isso não só a fim de ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar as almas do inferno, mas também para aperfeiçoar essas vidas, para que elas sejam apresentadas diante de Deus naquele grande e glorioso dia. Paulo diz que ele se esforça e lutando. A palavra lutar em grego traz uma ideia aqui, irmãos, de competição, de competir, como nos Jogos Olímpicos, contra adversários e dificuldades. E quem diz isso, é interessante, é um homem que não era um atleta físico profissional, mas era um homem que tinha um espinho na carne, que tinha suas limitações e dificuldades, mas que se esforçou na palavra de Deus, com fervor e oração, ouvindo a Deus, planejando-se cuidadosamente, direcionado por Deus, escrevendo as suas cartas em todo tempo, testemunhando a Cristo e sua glória. E ele diz que o meu segredo, o segredo disso tudo, não se trata da minha própria força e inteligência, mas sim com base na força de Cristo, que atua poderosamente na minha vida. Paulo está dizendo que quem deu força para isso tudo acontecer, para que a pregação do evangelho fosse cumprida, que os gentios a ouvissem, que almas fossem libertas, que a cegueira espiritual de muitas pessoas caísse, foi a própria força de Deus, trabalhando poderosamente na sua vida, renovando o seu ser, humilhando o seu ego, cuidando das suas emoções e colocando a unção do Espírito Santo na pregação da palavra, do testemunho de Cristo. Paulo diz: o Espírito de Cristo foi que me concedeu força, atuando poderosamente em mim, no meu corpo e na minha alma. Por isso, o apóstolo Paulo sempre atribui a Cristo toda a glória e toda a honra. O que diremos, meus irmãos, à vista de todas essas coisas? Vejam que a nossa vida não se trata de nós realizarmos os nossos sonhos apenas, mas o centro da nossa vida é Cristo. É Cristo e também o testemunho, a palavra do Evangelho que nos alcançou. Nós podemos ser pessoas ricas, abastadas, vivendo uma vida regalada, confortável, cheios de bênçãos e prosperidades, sendo até pessoas boas, umas para com os outros, não fazendo mal a ninguém, mas perceba, se o testemunho de Cristo não for o centro, nós seremos infelizes, incompletos e ainda pobres espiritualmente. O que a gente precisa guardar no nosso coração é a importância do testemunho da nossa fé. Mesmo diante de tantas lutas, de tribulações, de circunstâncias tão difíceis em que nós andamos neste ano, muitos de nós perdemos entes queridos, muitos de nós perdemos os nossos empregos e tivemos que refazer as nossas rotinas. Suportamos ainda os efeitos práticos de uma crise sanitária, de uma pandemia. Mas, meus irmãos, o que fazer diante disso tudo? Eu não vejo outra alternativa, irmãos, se não olharmos para Cristo e para a glória do Filho de Deus. Mas não apenas olharmos contemplativamente,
ficarmos parados admirando quão grande é o nosso Deus, mas também abrirmos a nossa boca e testemunharmos as coisas que temos ouvido, as coisas que temos visto Deus fazer nas nossas vidas e também como Deus nos ama, como Cristo em nós é a esperança da glória. Isso tudo, meus irmãos, nós devemos fazer não apenas por uma questão de obediência a Deus, mas fazendo com coração, com amor, com sinceridade, com atitude espontânea, como diz Paulo, proclamando a Cristo, ensinando com sabedoria, com objetivos que vão além das nossas vidas, a fim de que outras pessoas sejam salvas. Será que isso não nos motiva a viver de uma forma diferente? Será que isso não nos motiva a planejarmos o nosso futuro? Como se nós fôssemos donos do nosso futuro, não é mesmo? Não somos. Mas será que o nosso coração, ao fazer planos, não deveria considerar essas coisas? A fim de que Cristo em nós seja glorificado e a fim de que o nosso testemunho do nosso Salvador não seja ouvido pelas pessoas. E Deus, pela sua graça e misericórdia, liberte muitos corações. Tire da prisão espiritual tantas pessoas que precisam dessa graça, que estão carentes do Evangelho genuíno de Cristo. Meus irmãos, entramos em 2021, em poucos dias. Entraremos e precisamos fazer isso, não com o pé direito ou com o pé esquerdo, mas com os dois pés fincados em Cristo, na sua palavra, no seu Evangelho, a fim de que Ele em todo tempo seja glorificado pelos nossos corações. Seja Cristo glorificado sempre nas nossas vidas, e em todo tempo o nosso coração cante louvores ao Senhor. Pense nessas coisas, medite nessas coisas e vamos orar juntos para a glória de Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, diante da tua palavra, Senhor, que é perfeita, santa e reta, Senhor, e reanimadora. Tua palavra, Senhor, é fonte de vida, fonte de luz, porque ela nos apresenta Cristo, Senhor, e diante dela nós nos entregamos a Ti. Nós depositamos o nosso ser na Tua presença e as nossas vidas, Senhor, para que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor bem entender, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que o Senhor exige de nós, Senhor. Seja perfeitamente, Senhor, realizado nas nossas vidas. Hoje, Senhor, hoje, ó Deus, opere a Tua transformação em nós, ó Deus. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja o centro, ó Deus. Que Ele cresça e a gente diminua, Senhor. Que Ele apareça e a gente se constranja com a Tua glória, Senhor. Que a gente seja humilhado, Senhor, neste mundo, para que o Filho de Deus nos exalte naquele glorioso dia onde Ele há de voltar, Senhor. Que assim sejamos apresentados, aperfeiçoados na Tua presença mediante o Teu Evangelho, Deus. E que olhando para a glória de Cristo, sejamos não somente impactados, Senhor, não apenas transformados e reanimados, mas vivamos, Senhor, uma vida prática que Te agrade, Senhor. Que a gente pare de agir de forma que não Te agrade, Senhor. Que a gente pare de viver de forma errada, Senhor. Que a gente seja aparado, Senhor, a cada dia, pelo toque bondoso da Tua graça, Senhor, que nos constrange, nos humilha, Deus. Que haja mais evangelho no nosso coração, ó Deus. Que haja mais a palavra de Cristo nas nossas igrejas, Deus. E que, Senhor, passando por um ano de lutas, aflições, dramas, perigos, Senhor, e medos, nós hoje, em nome de Jesus, olhamos para a Tua cruz, Senhor Jesus, porque ela está vazia, o Senhor ressuscitou. E olhamos para o Cristo dessa cruz, que vive e reina para todos sempre, Senhor. Muda quem somos, ó Deus. Enxuga, Senhor, as nossas lágrimas, ó Deus.
e reanime o nosso ser, Senhor, para o ano de 2021. Não apenas se tratar de um ano de bênçãos e prosperidades ou ganhos, Senhor, mas que seja um ano transformado pela Tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Que não seja 2021 a ser diferente, mas, Senhor Jesus, que a nossa vida seja diferente em 2021, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, pedidos de oração que estão sendo escritos nesse momento, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, sejam respondidos, Senhor, de acordo com a Tua boa vontade, ó Deus. Cura aqueles que estão enfermos e doentes, Senhor, e renova as forças daqueles que chegam até o final desse ano deprimidos, cansados e desanimados, Senhor. Renova, Senhor, a nossa vida, Senhor. Restaura os nossos corações. Que, Senhor, com lágrimas hoje, nós semeemos, ó Deus, a nossa colheita, Deus, que é a Tua transformação nas nossas vidas. Purifica-nos de todo pecado, Senhor. Que o Teu Santo Espírito habite em nós com graça, com misericórdia e transformando quem somos, ó Deus, aperfeiçoando o nosso ser para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você medite em todas essas coisas e que hoje você ore ao Senhor. Ore a Deus, especialmente por tudo aquilo que você tem no seu coração. E peça ao Senhor que cuide de você, que transforme você, que faça com que você cresça e amadureça, para que a sua vida, a cada dia, pela graça de Deus, seja bênção e instrumento nas mãos do Deus vivo. Compartilhe esse vídeo, meu irmão. Compartilhe esta mensagem de ano novo. Não se trata apenas de um ano novo, mas de vidas novas, renovadas no Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho. Que em 2021, Deus em Cristo levante crentes poderosos que levam adiante a bandeira do Evangelho e testemunham a glória de Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus cuide de você e da sua família e te dê um feliz ano novo para a glória e honra do Senhor Jesus.